Olá a todos! Esse vídeo tem como temática boas práticas para resolução de exercícios. Isso é importante para minimizar os erros relacionados à interpretação e compreensão do enunciado e colocação do problema, identificação de grandezas desejadas, de estados intermediários, relações algébricas, relações simplificadoras, esse tipo de coisa. Basicamente, seguindo esses passos, você vai ter uma chance menor de errar o exercício. O primeiro passo é ler cuidadosamente o enunciado. Tenha certeza de que você entendeu o enunciado e conseguiu compreender como o problema foi colocado antes de dar sequência e escrever qualquer coisa mesmo no papel. O segundo passo é escrever o enunciado e as alternativas de forma resumida. E o terceiro, fazer um desenho esquemático do problema proposto e, se possível, um diagrama também. Esses passos são importantes porque tanto o diagrama quanto o desenho ajudam a visualizar e compreender os processos que o fluido está passando no problema colocado. Tente sempre fazer um desenho esquemático e, se possível, também o diagrama PV, TV, TH, pH, TS, o diagrama que for mais adequado para o problema colocado. É muito importante que você não deixe de fazer um desenho esquemático do problema, porque ele vai te mostrar se você compreendeu o problema ou não também. O próximo passo é anotar os dados dos problemas, montar as tabelas de propriedades e anotar os valores de calor e trabalho no esquema. Então, só depois de você, de fato, conferir que compreendeu o problema e fazer o desenho esquemático, é que você pega os dados do enunciado e anota de forma organizada na folha de resolução do problema. O quinto passo é escrever os passos para a resolução do problema e resolvê-lo algebricamente. Esse passo é extremamente importante, porque se o problema for muito extenso ou se você precisar fazer muitas contas para chegar em determinado resultado, escrever antes o que você precisa fazer vai te ajudar a manter sua linha de raciocínio e, se em algum momento você se perder ou errar, vai te ajudar a retomar o problema de forma mais rápida e sólida. O sexto passo é coletar os dados necessários nas tabelas termodinâmicas. Só depois de você compreender e resolver algebricamente o problema, você vai coletar os dados. E uma observação, no passo 4 você também pode coletar os dados caso o problema seja mais simples. E 7, substituir os valores e destacar respostas. Ao longo de todas as monitorias assíncronas, eu vou utilizar essa estrutura para a resolução dos problemas e, na medida do possível, nos nossos encontros síncronos também. Em sequência, eu queria falar um pouquinho a respeito de visualização e interpretação. Como facilitar e estimular a visualização de um determinado problema termodinâmico. E a primeira dica é: pense empiricamente naquilo que está acontecendo. Então, você já presenciou algo parecido? Uma transformação isovolumétrica seguida de uma transformação isobárica? Por exemplo, já foi vista numa panela de pressão. O fluido está ali dentro, quando você cozinha um feijão, por exemplo, usando uma panela de pressão, ele está confinado em um determinado volume. E ele começa a esquentar ali, a pressão vai aumentando, até o ponto em que a válvula abre, e no que a válvula abre, a pressão continua constante. Um balão de ar quente, por exemplo, pode mostrar bem como o ar, como um gás ideal, tem um volume específico muito dependente da temperatura. Ou encher uma bexiga pode te mostrar como a pressão que a borracha da bexiga faz depende do volume ocupado dentro dela. Enfim, pensar empiricamente vai tornar todos os problemas de termodinâmica mais palpáveis, mais fáceis de ser entendidos. E segundo, sempre faça um esquema e, se possível, identifique os estados e os processos em um diagrama. É o seguinte, o esquema vai te possibilitar a identificação das fronteiras do sistema ou do volume de controle, assim como as trocas de calor em fronteiras móveis, fluxos de massa, de energia. E o diagrama vai te auxiliar a compreensão dos processos e estados do fluido. Nunca deixe de fazer um esquema e, sempre que possível, faça um diagrama. Aqui nos encontros assíncronos eu sempre vou estar fazendo os dois, e nos encontros síncronos sempre vou estar tentando fazer os dois,
mas nunca vou deixar de fazer o esquema. Bom, esse foi o primeiro vídeo. A seguir, vamos começar a tratar do conteúdo em si.